Estamos aqui, pessoal, para começar a falar um pouco sobre a fenologia do algodão. A primeira fase que a gente vai demonstrar, que é uma das fases que a gente tem que começar a prestar atenção, é os 15 dias após a emergência. Vou pegar uma planta para vocês aqui para a gente descrever os 15 dias. Os 15 dias é logo que posteriormente ao cotilédone. Nessa fase, começa-se o ataque de pragas, que é quando está começando a diminuir o efeito do tratamento de semente. Nesse sentido, o que são as preocupações? A gente tem que preocupar com as pragas sugadoras, que elas estão aqui danificando o ponto apical da planta, prejudicando as folhas iniciais, fazendo com que a planta sinta esse crescimento inicial. Então isso pode prejudicar tudo que começa a se desenvolver e começa a formar a planta. Então aqui tudo acontece. O que mais que acontece aqui? Também a gente inicia-se também fortemente as aplicações de herbicidas. Então possivelmente aqui entra os primeiros pós, que quando já acabou um pouquinho do residual do pré-emergente. Então tudo é possível aqui. Então as grandes preocupações estão em cima de mosca branca e pulgão, principalmente, e trips. Além de que tudo vai iniciar agora a partir dos 15 dias, começa a se pensar nas adubações, as parcelas que vão até aproximadamente 50 dias. Então a gente tem que ter todo essa preocupação inicial. Depois desse momento aqui que a gente se preocupa, até os 35 dias após emergente, que é a próxima fase, a gente tem que tomar cuidado com tudo que acontece. Então, essas pragas sugadoras, como pulgão, mosca branca e trips, elas são as que atacam inicialmente. Então, tem que estar bem protegido. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo, porque nesse momento a planta não desenvolve muito a parte vegetativa. Por quê? Porque ela está fazendo crescimento de raiz. Então, o algodão, até a primeira flor, ele foca no crescimento de raiz. Porém, ele tem que ter uma parte aérea bem protegida. Porque não adianta nada ter raiz e no momento que ele precisa soltar a parte vegetativa, você não está com uma planta sadia. Então, preocupações com pragas sugadoras. Aos 35 dias, vou pegar mais uma planta que eu tirei aqui. O que acontece? A cultura do algodão, quando chega nos 35 dias, ela solta o primeiro botão, que é essa estruturazinha que eu estou na mão aqui, certo? Então, nos 35 dias, a grande preocupação é com a primeira bateria para bicudo. Essa é a principal. Então, soltou o primeiro botão, primeira bateria para bicudo. E aí os produtos são totalmente focados para esse controle. A gente tem que pensar primeiro, qual que é o amplo de pragas que está atacando aqui? É só bicudo que pode estar atacando? Às vezes nem tem bicudo na área, mas a atração do bicudo começa com o primeiro botão. Então, pense em produtos que vão ter controle de bicudo e ter controle de outras pragas nesse momento da cultura. Por quê? Já tem bem mais folha que aos 15 dias, então ela já soltou alguns nós reprodutivos e tudo é pensando aqui nesse ponteiro. E quem ataca isso aqui continua sendo trips, mosca branca e pulgão. Então é uma preocupação inicial. E o que mais acontece nessa fase? Próximo a essa fase tem aplicação de fungicida também. A primeira acontece um pouquinho antes aqui, entre 25 e 30 dias. Então também tem que pensar, porque começa as primeiras possíveis sintomas de ramulária, começa os primeiros sintomas, se quando tem ocorrência na área de ramulose, tem que pensar também em mela, tudo então no início aqui tem que começar a construir toda a sanidade da cultura, seja para pragas ou para doença ou para a parte de fertilidade. Saindo dos 35 dias após a emergência e discorrendo a cultura até os 55 dias, a gente começa a traçar outros objetivos. Por quê? A partir do momento que soltou o primeiro botão lá com 35 dias, a planta está mostrando para a gente que ela está entrando em fase reprodutiva. Então elas deixam um pouco de se preocupar com o crescimento de raiz, mas vai continuar crescendo. E começa a se preocupar mais com o crescimento vegetativo. Então vai começar a soltar mais posições que vão dar origem a novos ramos, novas folhas. O que a gente se preocupa nesse momento? Com o ataque de lagartas. Então, para as variedades que não têm biotecnologia, as lagartas começam a ser preocupantes, porque mais disponibilidade de folhas. E para os ambientes com biotecnologia, o aparecimento da primeira flor, que era aquele botãozinho que eu mostrei para vocês lá nos 35 dias, a expressão de proteína das biotecnologias para controle de lagartas aqui é menor. Então, ela consegue se alimentar, mudar de ínstar aqui nessa fase. Então, maior preocupação também. Continuam as preocupações com sugadores, mosca branca e pulgão.
trips, diminui um pouco a pressão. Nesse momento, a gente também tem uma oportunidade aqui de mostrar que você, nessa fase de 55 dias, está começando a fechar as entrelinhas. Aí depende do espaçamento, uns mais, outros menos. E nesse momento é crucial uma aplicação de fungicidas que tem uma ação de contato muito boa. Em nosso caso, a gente tem o Mertim para trabalhar nesse cenário. Então, vai ter uma ajuda para controle de alternária, outras doenças, então você consegue fazer essa asepsia, né? Então você consegue fazer esse momento aqui de aplicação e fazer essa limpeza na planta, né? Então com o produto de contato você consegue fazer essa minimização. Então, e a partir daqui você começa a proteger folha. E aí vai pensando em pulgão, vai pensando em lagarta, então tudo isso vai aumentando nesse ciclo, né? Então você pensa na planta agora como um todo, proteger ponteiro, proteger lagarta, uso de regulador, então começa todo um balanço que você vai fazendo até chegar na colheita. Quando sai dos 55 dias para os 100 dias, o que muda na planta? A gente começa a ver aparecimento primeiro capulho, aquela flor, aquele botão, aquela flor que eu mostrei para vocês vai virar um capulho, que nada mais é o algodão querendo ficar pronto, na primeira posição, então é o primeiro capulho. Daqui para cima tem várias posições. Então, o que eu quero mostrar para você? A gente também tem que proteger esse capulho aqui. Então não pode perder a mão com sugadores, porque as excreções dos sugadores, mosca branca e pulgão, prejudicam a fibra, tiram a qualidade de fibra. Por quê? Essas secreções são açucaradas, pode provocar um conceito que se fala na indústria de algodão doce, que nada mais é que prejudicar a fibra, então você tem uma pior resistência de fibra, inviabiliza isso desvaloriza o algodão na ponta, então o produtor perde dinheiro com isso. Então tem todo esse cenário, então protege, pode dar fumagina também, dando fumagina, então suja a pluma, então isso desclassifica ela, isso é problemático, então você tem que proteger, não pode perder a mão para a parte de mosca branca e pulgão. Então daqui para cima, desse momento, vai sempre aumentar as quantidades de capulho. E você tem que proteger as folhas que estão enchendo essa maçã, que é a fase que antecede o capulho. Então sai no botão, vem para a flor, começa a fazer uma maçã, essa maçã cresce e vira capulho. Então você tem que preocupar em proteger ela, então ela tem que ser bem nutrida, e para ser bem nutrida tem que ter uma folha sadia. Então para ter uma folha sadia não pode ter ataque de lagarta, não pode ter ataque de pulgão, não pode ter doença. Então protege ela inteira até o ponteiro. Dessa fase, a preocupação com as outras pragas continua a mesma. Você vai ter entrada de ácaro, vai começar a ter bastante ácaro nessas fases, porque o ambiente a nível Brasil começa a secar, e quando começa a secar, começa a dar mais probabilidade de surgimento de ácaros. Aí você começa a ter ácaro, mosca branca, pulgão e lagarta e bicudo, então todo mundo acontecendo ao mesmo tempo. Então vale um bom monitoramento, vale um bom posicionamento de produtos e também manejar a doença, né? Saindo dos 100 dias, pulando para os 130 dias ou mais, o que muda? Além de aparecer capulhos, que conforme a planta vai evoluindo, vai aumentando a quantidade de capulhos, uma grande preocupação que tem que ter ali, além da mosca branca e do pulgão sujando pluma, é o bicudo. Por quê? No ponteiro sempre vai ter botões novos, por algodão ser uma planta indeterminada, ela vai estar sempre colocando novas posições, e é o atrativo para o bicudo. E muitas vezes, quando vai chegando no final do ciclo, é um hábito a tirar um pouco o pé a questão de baterias, de usar produtos mais eficientes, né? Então a gente tenta usar produtos um pouco mais, vamos dizer assim, baratos, mas não é o foco, porque você precisa manter essa população de bicudo baixa o tempo inteiro. Acontece, tem exceções, muitos produtores muito conscientes, mas em algumas situações sim acontece, porque o algodão está se entregando, já não tem tanta flor, então a gente está preparando para fazer a colheita, já está até esperando para fazer maturação e desfolha, mas o bicudo está lá se alimentando, se reproduzindo e ele fica para a próxima safra. Então o manejo que você faz até o final do ciclo é o que vai sobrar de herança para a sua próxima safra. Então a gente pede, como empresa detentora de produto, empresa de pesquisa e desenvolvimento, não tira a mão no final, mantenha sempre essa população de bicudo baixa durante o ciclo inteiro, para que a gente consiga ter sucesso e segurar e manter todos os produtos que a gente tem na nossa cultura. Então preocupe-se no final do ciclo, além das outras pragas que prejudicam pluma, também o bicudo. Tome cuidado com isso, porque o seu vizinho também vai ter, uma região pode ser totalmente inviabilizada por causa dessa praga. Então é um recado que a gente deixa no final do ciclo. A gente se preocupar com o bicudo, porque ele é muito sério. E dali para frente é só
Preocupação com colheita, fazer a maturação correta, fazer uma desfolha correta, para que a máquina consiga colher bem e você ter um produto de qualidade na ponta e conseguir valorização da sua planta. Esse é o nosso recado de fenologia.